que é ser um verdadeiro adorador? E como músico, eu sempre pensei, o que é adoração? A gente fica pensando, estudando para fazer palestras sobre música, verdadeira adoração e louvor e tudo mais. Mas eu cheguei num ponto que eu vi que a adoração não é só para músico. Amém para isso? É para todos nós. Todos nós temos que ser ou somos verdadeiros adoradores. Eu fui no dicionário, o Aurélio, e adoração, no dicionário, diz assim, é o ato de adorar, é o culto a uma divindade. Bem, mesmo se você é ateu, você é um não religioso, todas as pessoas, elas cultuam ou adoram alguém ou alguma coisa, mesmo sem perceber. Adoração é diferente de louvor. Louvor, você pode dar um louvor a uma pessoa. Você elogia a pessoa, você está louvando, dando um louvor àquela pessoa. Pela roupa, ou pela voz, ou o que for. Agora, adoração não é a mesma coisa que louvor. A adoração deve ser dada somente a quem? A Deus. Adoração somente a Deus. É o culto a uma divindade. Nós temos o melhor exemplo disso nos 10 mandamentos. Eu nunca pensei em 10 mandamentos. Quando você pensa em 10 mandamentos, você pensa em quê? Lei, regras, coisas que você tem que seguir. Mas, na verdade, os 10 mandamentos é um dos melhores exemplos de adoração que nós temos na Bíblia. Por quê? Os 4 primeiros mandamentos falam do quê? Uma adoração, um relacionamento a Deus, tá? E os outros 6, vamos dar uma relembrada. O primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Deus aqui já deixa claro que ele tem que ser um único Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Próximo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Bem, esses 4 mandamentos falam explicitamente de um relacionamento você e Deus. Você e Deus. Mas você vai perguntar, e aí os outros 6? Não é adoração às pessoas. Não é adoração às pessoas, é adoração a Deus também. Vamos ver aqui. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás nem a esposa, nem o carro, nem nada do teu próximo. Ou seja, nós vemos que tudo nos 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos e os últimos 6 mandamentos, falam de um relacionamento direto com Deus e com quem? As pessoas. Ou seja, adoração a Deus tem tudo a ver com relacionamento. Não tem como você dizer assim, Deus, eu vou para a igreja te adorar e o que importa é eu e você. Não importa essa briga que eu estou tendo com essa certa pessoa, o que importa é eu e você estarmos bem. Adianta isso, gente? Nós vamos ver que não adianta. A gente pensa que Deus, ele não conhece o nosso coração, mas Deus, ele conhece e ele realmente estuda o nosso coração. Vamos ler o que está em Hebreus 13, capítulo 13, versos 15 e 16, diz assim: Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, quando? Sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A gente para muitas vezes aí, mas o verso seguinte é tão importante quanto esse. Diz assim: Não negligencieis, em outras palavras, não ignore igualmente o quê? A prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus o quê? Se compraz. Ou seja, da mesma forma que você vai dar o seu louvor a Deus, sacrifício de louvor, não se esqueça fazer o quê? A prática do bem, de fazer o bem para as pessoas, a mútua cooperação, ajudar as pessoas. Aqui nós estamos vendo a mesma mensagem dos 10 mandamentos, só que de uma linguagem diferente no Novo Testamento.
Então, às vezes a gente separa muito, né? O Velho Testamento é uma coisa, é um Deus, o Novo Testamento é um outro Deus. É verdade isso? Não, é o mesmo Deus e Deus não muda. É a mesma mensagem. Você oferece o seu sacrifício em louvor a Deus, mas não esqueça do quê? Do teu próximo, da pessoa que está perto de você. Isso é uma mensagem maravilhosa, porque é uma mensagem composta, não é uma mensagem de um só relacionamento com Deus. Ele se importa com o jeito que você e eu tratamos as pessoas. Amém por isso? Ele se importa com isso. Bem, no Velho Testamento, nós vemos que as pessoas, quando elas precisavam confessar um pecado, o que elas tinham que fazer no Velho Testamento? Sacrifício, certo? Sacrifício do cordeiro, que representava quem? Jesus. E aquilo ali era para perdão dos pecados. Hoje em dia, como é que a gente faz? A gente vem para a igreja, ou em casa, faz oração, pede perdão. Agora, Deus perdoa qualquer oração, Ele ouve qualquer oração, Ele aceita qualquer jejum, é isso que a gente vai continuar vendo aqui. É interessante nós vermos que quando a gente estuda a Bíblia, nós vemos que Deus não aceitava qualquer tipo de oração ou sacrifício. Abra a Bíblia se você tiver em Miqueias, se você não tem, eu tenho projetado aqui. Miqueias capítulo 6. Aqui você vai ver as características do adorador. Se você quer ser um verdadeiro adorador, essas são as características. Se você quiser ser um bom músico para Deus na igreja, essas são as mesmas características. Miqueias capítulo 6, verso 6, começa assim dizendo: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Ou seja, a pergunta assim, o que eu posso fazer para Deus me ouvir? Será que eu tenho que pegar um bezerro melhor? Eu tenho que usar mais azeite? O que eu preciso fazer? E ele continua, verso 7. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, um rio de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele chega a dizer assim, será que eu tenho que dar o meu próprio filho, sacrificar o meu próprio filho, para que você me ouça ou perdoe o meu pecado? E continua o verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Aqui é a resposta de Deus. Que pratiques a justiça. Que ames a misericórdia e andes o quê? 3 coisinhas muito importantes. Ou seja, Deus falou para eles, eu não me importo com tudo isso aqui, esse ritual. No momento eu estou interessado no seu coração. Eu quero que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e ande o quê? Em humildade. Agora, é fácil ser humilde, gente? É fácil falar de humildade. Agora, é fácil ser humilde, ser misericordioso, amar, praticar a justiça? Nada disso é fácil sem Jesus. Nós precisamos do poder de Deus. 3 coisinhas básicas que são as características do adorador. Honestos, praticando a justiça, amarmos e perdoarmos as pessoas e sermos o quê? Humildes, vivendo, o que é humildade? É viver em obediência à vontade de Deus. Você diz, eu sou humilde. Mas Deus pede isso. Isso não. Cadê a humildade? Humildade é viver em obediência à vontade de Deus. Muito importante isso. 3 pontos importantes, esses versos eles resumem, sabe, toda aquela pregação dos profetas no Antigo Testamento. Os profetas sempre batendo na mesma tecla. Sabe qual era a tecla? Que Deus rejeita o quê? Os sacrifícios, que são o quê? Práticas meramente exteriores. Deus rejeita. Mas ele está fazendo uma boa ação tão lindo. Deus está aceitando? Depende do quê? Deus, ele lê o quê, gente? O coração. Então, Deus, nós estamos começando a ver aqui,
que ele não aceita qualquer tipo de sacrifício. Ele rejeita, inclusive, aqueles que são práticas meramente exteriores. Tá? Lembra que Jesus chamou os líderes judeus da época, ele chamou eles algumas vezes de quê? Hipócritas. Porque eles pregavam uma coisa e faziam o quê? Viviam outra. Deus não se agrada disso. Agora abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 58. Isso aqui é um dos capítulos da Bíblia que Ellen White diz que nós deveríamos estudar over and over. Estudar todos os dias, eu não diria, mas estudar sempre esse capítulo. Isaías capítulo 58. Vamos começar pelo verso 3. Aqui nós vamos ver se existe ou não uma fórmula de adoração aceitável a Deus. Tá? Isaías capítulo 58, esse é um capítulo da Bíblia que você deve sublinhar, você deve realmente fazer um highlight aí na sua Bíblia, que é um capítulo maravilhoso. Vamos começar no verso 3. Diz assim: por que jejuamos nós? O povo estava jejuando, inclusive, e eles estão aqui clamando que Deus não está ouvindo, não está aceitando nem o jejum deles. Vamos ver por quê e se isso realmente estava acontecendo. Tu não atentas para isso. Estamos jejuando e tu não atentas para isso. Porque afligimos a nossa alma e tu não as levas em conta. Eis que no dia, aqui é a resposta de Deus. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que vos faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Gente, isso é poderoso, porque se você pensa que um jejum não tem como ele rejeitar, tem sim. Se você está jejuando, orando, mas lá no seu trabalho você está oprimindo, maltratando o seu empregado, Deus não vai aceitar este jejum. Se você vem para a igreja, faz trabalho missionário até, vai com o pessoal junto, canta no coral, mas está maltratando uma outra pessoa pelas costas ou pela frente, Deus não aceita essa adoração ou esse jejum. Isso é sério. Isso é uma pregação não só para nós, é para mim, é para todos nós. Amém? É um capítulo que nós temos, e continua. Vamos continuar. Verso 5. Agora diz Deus o jejum que ele gosta. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija sua alma, incline sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que eu pedi? Chamarias tu a isto jejum em dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, verso 6, que soltes o quê? As ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Aqui Deus já está dando uma paulada na cabeça deles, que eles estavam, no dia que jejuavam, eles estavam mesmo assim fazendo outras pessoas trabalhar para eles e oprimindo aquelas pessoas. Continua, porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o quê? O cubras, e não te escondas do teu semelhante? Verso 8, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua... É lindo esse verso ou não é? Mas a gente pega muito esse verso e esquece dos outros anteriores. As bênçãos, elas são o quê? Condicionais. Não espere bênçãos incondicionais. As bênçãos de Deus, aqui é a prova, elas são condicionais. Deus não aceita qualquer tipo de adoração.
depende de como nós estamos tratando quem? Depende muito de como estamos tratando as outras pessoas. O nosso relacionamento com Deus, tem gente que fala, mas o meu relacionamento com Deus, deixa eu trocar aqui. Alô? Meu relacionamento com Deus é o que importa, eu falo com Ele, e Ele me ouve, eu estando bem com Deus, não preciso de mais nada. Precisamos sim, amém por isso? Deus não fez nós como uma ilha, para a gente ficar sozinho. O céu vai ser assim, você sozinho e Jesus? Não, vai ser nós todos como uma família, amém? É muito importante esse relacionamento, para Deus isso é tudo. Continuando, verso 9. E então clamarás, isso é lindo, né? A gente gosta de ler isso. Então clamarás e o Senhor te responderá, verso 9. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se, olha a condição aqui, gente. Quem não acredita que é condicional. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se, de novo, novamente, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então, aqui vem a bênção condicional, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E aqui vem um dos versos mais lindos, verso 11 e 12, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Gente, a gente tem que marcar isso na Bíblia. É maravilhosa essa promessa. Verso 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Essa expressão, reparadores de brechas, me chamou a atenção quando eu li isso a primeira vez. E eu pensei, o que é isso, ser um reparador de brechas? Sabe o que é isso dentro do contexto? Eu não estou tirando essa ideia de fora do contexto. Nesse capítulo 58 de Isaías, ser um reparador de brechas é um restaurador de quê? É uma pessoa que restaura relacionamentos. Você já quebrou um relacionamento alguma vez? Eu já quebrei relacionamentos, já briguei com gente, já bati boca dentro da igreja, achando que estava brigando por um direito, por uma coisa assim muito importante. Deus olha para esse tipo de coisa e fala, cadê a família? Cadê a família cristã que vai morar comigo no céu? Reparadores de brechas são restauradores de relacionamento. Deus chama você e eu nesse sábado, hoje, para sermos restauradores de relacionamentos. Se você sabe de alguém, e não precisa ser só você, não tenho nenhum relacionamento ruim com ninguém, mas você sabe de alguém que tem um problema um com o outro, podemos ou não ajudar isso? Sim. Está numa rodinha, ou só duas pessoas, você chega, estão falando mal um do outro. Uma pessoa falando mal de alguém que não está ali. Você não precisa chegar dando uma lição de moral, então você não precisa chegar, vocês vão para o inferno, esse tipo de coisa. Não. Basta a gente chegar e começar a falar bem daquela pessoa. Mas ela tem isso e isso de bom. As pessoas ficam sem jeito e para a conversa. Já percebeu? Para. Tá, aí já dissolve. É importante nós sempre termos alguma coisa boa para falar de alguém. E sempre tem algo, mesmo que seja a pior pessoa do mundo, gente. Sempre você tem que achar, e dá para achar, um ponto positivo. Dá ou não dá? Lógico, tem pessoas que têm que cavar um pouquinho mais, mas você consegue sempre achar um ponto positivo para falar de alguém. Então, temos que ser restauradores de relacionamentos. Se você tem algum relacionamento quebrado, vá atrás para restaurar esse relacionamento. Qual é a verdadeira religião de acordo com o Novo Testamento? Eu quero que a primeira pessoa que achar, leia para mim, Tiago capítulo 1, versos 26 e 27. Rapidinho, alguém procurando. Tiago capítulo 1,
versos 26 e 27. Aqui nós vamos ver qual é a verdadeira religião de acordo com o Novo Testamento. Amém, gente? A gente fala amém para muita coisa bonita na Bíblia, mas tem coisas que a gente fica meio engasgado para o amém, né? Se alguém pensa ser religioso, faça o quê? Aprenda a refrear o quê? A língua. E qual é a verdadeira religião? Do verso 27 diz: ajudar quem? Os órfãos e as... Quem eram os órfãos e as viúvas no tempo que foi escrito isso? Era a ralé do povo. Viúva, sem marido, pessoa sem marido, mulher sem marido nessa época, era nada. Não valia nada. Era ignorada na sociedade. E órfão, mesma coisa. Ou seja, para trazer para os nossos dias, a verdadeira religião é ajudar os necessitados. Todos que precisam de apoio, de ajuda, estão sozinhos aqui nesse país, precisam de um suporte, precisam de comida, precisam de dinheiro, precisam de carro, precisam ir na corte, precisam ir aqui e ali. Gente, é para isso que existe a verdadeira religião. Amém? Ajudar as pessoas, ajudar os necessitados. Nós temos que ter mais intimidade com Deus para termos o quê? Mais íntima comunhão com as pessoas. Se você pensa que você pode ter uma intimidade com Deus e ficar separado das pessoas, é erro. Erro grande. Mais intimidade com Deus vai te dar o quê? Mais intimidade com as pessoas. Uma coisa puxa a outra. Temos que acabar com as críticas entre os membros da igreja. Críticas entre os músicos, né? Os músicos gostam de se criticar. Crítica entre os departamentos da igreja. Não digo que isso acontece aqui, mas em geral, a igreja adventista, a igreja cristã, nós temos que acabar com as críticas. Não existe esse negócio de crítica construtiva. Existe crítica e existe elogio. Elogio. Muito importante. Você achar os pontos fortes e elogiar, aquela pessoa vai melhorar. Esse abismo entre nós irmãos, rebanho do mesmo pastor que nos prejudica. Nós temos que trabalhar para edificar os relacionamentos, tornar a vida melhor, não para nós mesmos, mas para os outros. A Bíblia diz, vós sois o sal da terra. Nós temos que tornar a terra um lugar mais gostoso para as outras pessoas, sendo sal, aquela pessoa que dá o sabor. Conhece aquelas pessoas que chegam num lugar e daí tudo fica ruim, assim, um clima ruim? Conhece alguém assim? Aí tem pessoas que chegam e parece que tudo fica alegre. O negócio fica para cima, assim, tudo fica uma felicidade. Tem pessoas que têm isso, é o sal que Deus quer nos dar. Agora, outra pergunta. Pode Deus não aceitar a minha adoração? Mais uma vez, vamos abrir a Bíblia em Isaías, agora capítulo 1. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, versos 11 a 18. Versos 11 a 18. Gostaria que alguém lesse do verso 11 até o 17. Deixa o 18. 11 ao 17. Alguém para ler? Gente, Deus falando, estou cansado. Para deixar Deus cansado é pouco ou é muita coisa? É porque o negócio realmente estava... Estou cansado de tudo isso aí que vocês estão fazendo, essas festas, os sacrifícios. Que mais? Tudo ali, Deus estava cansado daquilo ali, porque virou o quê? Um ritual. Deus, ele queria saber do quê? Do coração do povo. Deus fala ali umas 2, 3 vezes, estou farto, estou cansado, me é pesado. Porque Deus não gosta de adoração com máscara. Deus gosta de adoração com a vida. Amém? Agora o verso 18, olha o verso 18. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós o quê? Os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço,
porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Você acredita que Deus não ouve uma oração? Já tinha parado para pensar nisso? Eu só entendi isso quando eu li esse verso. Tem oração que Deus nem ouve. E às vezes a gente fala, não, Deus ouve todas as orações. Não ouve. Ali diz o quê? Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Escondo de vós os olhos, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Que sangue é esse aqui que Deus está falando? É o sangue só de matar assim as pessoas com faca? Isso, é o sangue também de falar mal das pessoas. Você tem sangue nas mãos. Você está esfaqueando as pessoas pelas costas. E é isso que eles estavam fazendo. Deus disse assim, eu tampo meus ouvidos, não ouço. Não ouço. Gente, quem sou eu para estar pregando isso aqui? Eu sou um pecador cheio de defeitos? Anderson, quem sou eu? Mas Deus me chamou para pregar essa mensagem aqui em Wakefield hoje. E eu acho que todos nós temos que crescer nesse relacionamento de irmãos. Todos temos que crescer, isso é uma obrigação. Se você se chama cristão, se eu me chamo cristão, é uma obrigação nossa de crescer num relacionamento com Deus, mas também com quem? Com as outras pessoas. É uma obrigação nossa. No livro Testemunhos Seletos, volume 3, Deus diz que a sexta-feira é o dia de colocarmos em dia os nossos relacionamentos. Sexta-feira, antes do sábado. Para que a gente entre no sábado com o coração o quê? Limpo. Como poderemos ser verdadeiros adoradores com rancor no coração? Deus não ouve a oração com hipocrisia. Vamos procurar um relacionamento mais íntimo com Deus, em todos os departamentos da igreja, amém? Em todos os departamentos da igreja. Um relacionamento mais íntimo com Deus. E isso começa em casa. Vamos ter o espírito de entrega, de obediência que Davi teve quando escreveu sacrifícios e ofertas. Estou lendo de Salmos 40, 6 e 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Temos que colocar nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Lembre-se, o fiel cumprimento da vontade de Deus é mais importante que os sacrifícios e as ofertas que trazemos a Ele. Ou seja, as coisas que nós fazemos. Você lembra lá em Mateus capítulo 5, não me lembro agora, mas está ali em Mateus, quando Jesus fala assim, você veio me adorar no templo? Tá. Se você chega ali com a sua oferta, você lembra que você tem alguma coisa contra o teu irmão, o que é para fazer? Deixa ali a tua ofertinha, volta lá, se reconcilia com seu irmão, e daí você vem aqui e volta a me adorar. Da boca de Jesus isso também. Isso não é uma pregação, num lugar aqui, outro ali na Bíblia. É consistente. Deus, Ele quer que nós curemos, tenhamos cura primeiro em nossos relacionamentos para podermos oferecer uma adoração aceitável a Ele. Amém? Isso é uma mensagem que nós temos que engolir aos poucos. Mas quando você vem à igreja, quem te pediu ali no verso que ela leu, um dos versos de Isaías 1, quem te pediu para pisar aqui no templo? Tem um verso que Deus ainda fala assim, quem que pediu para você vir aqui desse jeito? Pisar com o coração cheio desses problemas, vir aqui com cara lavada, sem pedir perdão. Coisa que mais deixa Deus entristecido não é o pecado, o pecador, mas é o pecador que acha que não precisa de perdão. Esse é um problema, estavam conversando isso na lição. Aquele pecador que quer viver nos pecados conhecidos. Quer viver pecando aquilo, acha que está bom. Deus não aceita oração, jejum, adoração nenhuma, de nenhuma pessoa assim.
nós temos que trocar momentos de comunhão. É ótimo termos momentos de comunhão, mas nós temos que trocar isso por o quê? Uma vida de comunhão. Oração o tempo todo, sempre orando. Minha mãe, Leila, é uma mulher de oração. Sempre conhecida por muitas coisas, né, especiais, dona Leila, mas o lance da oração sempre me chamou a atenção. Ou mulherzinha que quando ora, as coisas acontecem. Vocês conhecem gente assim, que tem o dom ali da oração? Uma vez nós, morando em Fortaleza, talvez meu pai já contou isso aqui, morando em Fortaleza, o sonho dela, né? A fruta predileta, caqui. E em Fortaleza não tinha caqui. E ela, aquela vontade, um dia passou lá numa feira, né? E viu uns caquis bonitos lá, assim, nossa, ficou assim, maravilhada, babando em cima dos caquis. Mas ela viu o preço, estava muito caro, estava assim, exorbitante. Meu pai, não, deixa e tal, né? Tadinha, voltou para casa. E falou com Deus. Falou ou não falou com Deus? Eu queria tanto um caqui. Queria tanto um caqui, mas tudo bem. Né? Aqui é tão longe, né? Não tem, não é fácil. Chegaram em casa, tinha uma escadinha que subia da missão para chegar no apartamento, nosso apartamento. Subiu a escadinha e na frente da porta lá, uma sacola. Foi abrir a sacola, uma sacola de caqui, gente. Vocês acreditam nisso? E tem gente que fala, ai, mas você incomoda Deus com essas coisinhas, pedir caqui, pedir isso, pedir aquilo. Você conhece gente que critica os outros por pedir pequenas coisas? Deus gosta disso, amém? Deus gosta desse relacionamento. Converse com Ele, abra o coração, as pequenas coisas, é uma vida de comunhão, não é só um momentinho. Você tem uma vida com Ele, é o dia inteiro conversando com Ele. É tão importante a oração. Você se comunicar com Ele. Incomode mesmo Deus com as pequenas coisas. Ele gosta. Amém? Ele gosta. Pode incomodar. Se Ele perguntar quem mandou, fala que eu pedi para você incomodar Ele. Ele não vai achar ruim. Com certeza. A Bíblia diz que Deus, o Pai, procura adoradores. Quando eu entendi esse verso, minha vida mudou. João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Agora você imagina Deus o Pai procurando alguma coisa. É porque é fácil ou difícil de achar? Se Deus está procurando, é difícil de achar. Deus, Ele procura verdadeiros adoradores. São aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Isso significa não só dentro, eu adoro a Deus no meu coração e não faz nenhum ato bom para ninguém. E em verdade, quem que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus, Ele é a ação, né? Ele é a ação da divindade. Ou seja, em verdade significa ação. Aquilo que você acredita, faça. Se você crê, é certo fazer o bem, ok, agora faça o bem. Em espírito e em verdade. Não só aqui dentro, mas com ações. Mas também não só com ações, faixa, né? Aquela coisa, máscara que a gente fala. Não só com ações exteriores, mas também com o coração. É muito importante essas duas coisas. Tem uma história, um músico, Igor Stravinsky, compôs uma peça para violino muito difícil de ser tocada. E ninguém tentava tocar, ninguém ensaiava, porque era tida como impossível de ser tocada. Aí foi um violinista lá, um violinista, ensaiou. E um dia ele ensaiou com a orquestra para aquela apresentação. Relutante, ele aceitou tocar aquilo ali, mas ensaiou muito. E no dia tocou a peça.
de Stravinsky. Sentado na plateia, sem ele saber, estava Igor Stravinsky, o compositor. Depois das palmas, tal, foi lá para trás, camarim. Quem apareceu lá? Igor Stravinsky. O violinista já foi se desculpando. Olha, nossa, eu não sabia que você estava aqui, me desculpa os erros, eu fiz o melhor que pude. E você me desculpa, eu não consegui tocar perfeitamente. Igor Stravinsky respondeu assim: eu não estava procurando alguém que tocasse esta peça perfeitamente, mas estava à procura de alguém que estivesse tentando tocá-la. O Pai do céu não está à procura só de pessoas perfeitas, sem pecados, mas Ele procura adoradores, que estejam tentando adorá-lo com a vida, da melhor forma que podem, humildemente dando tudo de si. Pessoas que estejam no caminho da perfeição. As boas obras que fazemos, elas têm que ser um resultado do nosso interior. Vocês acham que podemos fazer boas obras e termos tudo podre espiritualmente por dentro? Muitos artistas por aí fazem lindas coisas, mas o coração deles, como que é? Eu fico me perguntando, como é o coração? Ah, essa pessoa doou não sei quantos milhões de dólares para esta nursing home ou para essa empresa, entidade de caridade, como que eles chamam? Isso, uma entidade filantrópica e doou tudo isso. Aí você fica se perguntando, né? Você não pode julgar as pessoas, mas quem sabe a verdade? Deus, Ele conhece o coração. Ele sabe se a pessoa está fazendo só para aparecer ou não. Leia esse verso, Salmo 51, 16 e 17. Vamos ler juntos. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. A mesma pregação de Miqueias. Termos humildade, termos arrependimento, amarmos a justiça. Deus não vai desprezar um coração o quê? Humilde, compungido, contrito. Deus não despreza. Deus despreza ações somente exteriores, mas Ele não despreza um coração arrependido, um coração que se volta para Ele. Meu apelo nessa manhã é esse: se você tem um relacionamento mal concluído, ou se você tem algo em aberto com alguém, pode ser um pai, a mãe, um familiar, um amigo ou um ex-amigo. Hoje, se ouvirdes a minha voz, o quê? Hoje é o dia da salvação. Amém? Não foi ontem, ou talvez foi ontem, mas já passou. Tá? Amanhã não chegou. Mas hoje é o dia da salvação. Amém? Para que Deus aceite a nossa adoração, aceite a confissão dos nossos pecados, ouça as nossas orações e aceite inclusive o nosso jejum. Vamos ser reparadores de brechas, ou seja, restauradores de relacionamentos. Que Deus abençoe você e a mim, nós possamos nos colocar nas mãos de Deus. Tem um último verso aqui muito bonito, que fala sobre a cidade para a qual nós estamos indo. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E não negligenciem a prática do bem e a mútua cooperação, porque com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus abençoe você, Deus abençoe a mim.